Bom dia a todos. E não tenho nada, não é nenhum sacrifício estar aqui. Estou aqui com gosto, enquanto diretor da Polícia Nacional da Polícia Judiciária e como cidadão. E nesta perspectiva quero comentar o Sr. Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim e na sua pessoa, todas as pessoas aqui presentes e todos os autarcas. Cumprimentar quem organiza a conferência e que estamos aqui na mesa. Cumprimentar também já quem aqui esteve anteriormente no painel, primeiro painel. Cumprimentar a Sra. Procuradora com quem nós temos a honra de trabalhar, a Dra. Joana Cardiga, e dizer o seguinte: ao Nuno Barroso, se me permites, somos polícias, somos funcionários, dizer-te que vou iniciar, não na perspectiva que tu acabaste, mas transmitindo uma palavra de otimismo e de confiança, porque se eu não sentisse este otimismo e esta confiança, garantidamente não continuava a assumir estas funções. Quero dizer também, conforme aqui já foi dito, que quando assumimos funções, esta equipa diretiva, em junho de 2018, a Polícia Judiciária, para um quadro de 2.000 inspectores, tinha 968 inspectores, com uma média de idade a rondar os 52 anos. Havia 11 anos, já aqui foi falado que a Sra. Procuradora, quer agora aqui por o meu colega que me antecedeu, de painel, falámos aqui na especialização, o professor Luís de Sousa também o falou, no conhecimento, na especialização. Havia 11 anos que nós não recrutávamos um perito para aquilo que importa aqui, não é o laboratório de perícia científica, mas para as perícias informáticas e digitais e para as perícias contabilísticas e financeiras. Portanto, este era o estado das artes. Mas mais, fizemos o trabalho de casa. Entre 2004 e 2018, o orçamento da Polícia Judiciária, o índice de inflação nesse período foi 28% e nós crescemos 26%, ou seja, abaixo do índice de inflação. Outras forças, e cresceram aquilo que eu vou dizer, e se calhar até deveriam ter crescido mais. Portanto, eu quando olho para as outras forças, olho sempre e agradeço as palavras de quem me antecedeu, olho sempre para as outras forças como estruturas do Estado em que nós devemos ter uma ação colaborativa, tranquila, trabalharmos costas com costas, apoiar-nos naquilo que cada um é o saber e a história. Portanto, é esta a visão que a Polícia Judiciária hoje tem. Olhamos para os outros como parceiros e nas atividades colaborativas, por isso digo, e tenho defendido isso há pouco tempo, que os baixos salários que graçam nas forças e serviços de segurança, e aqui também AT, enquanto órgão de polícia criminal, naquilo que aqui foi referido, são um problema não deste ou daquele serviço, mas um problema do país e de todos. Mas queria-vos dizer que nós, conforme disse, o nosso orçamento nesse período cresceu 26%, portanto, abaixo do índice de inflação. Houve quem tenha crescido 100% e outros à volta dos 40% e dos 50%. Por isso, e digo isto sem qualquer inveja, é apenas uma constatação de facto, e se cresceram isto, deveriam ter crescido ainda mais, conforme tenho vindo a referir. Não é aceitável, de facto, determinado tipo de remunerações em funções de soberania, que é o caso das polícias, mas dizia que pensava o que é que tinha sucedido, porque é que isto era assim connosco, porque nós éramos a única polícia que dependemos da justiça, porque é que isto tinha sucedido e tínhamos chegado àquele ponto. Se era de facto uma opção política, para caminharmos para as ditas polícias únicas, para as polícias nacionais, que na altura debatia-se muito, nos anos 2010, 2008, 2012, 2014. O que é que se passava? Ou era porque nós investigávamos determinado tipo de criminalidade, enquanto as outras forças estavam mais próximas do cidadão, relativamente àquilo que é a prevenção e a ordem pública e os crimes de proximidade, enquanto nós, na retaguarda, investigávamos, entre outros, os temas que hoje nos convocam e que aqui estamos. Por isso, tudo o que nós hoje estamos a sofrer e temos sofrido nos últimos anos
tem, na minha modesta opinião, tem o centro focado no desinvestimento que foi feito nesta esfera da investigação criminal. A Polícia Judiciária, isto é transversal, tem a sua lei quadro, que é a Lei de Organização de Investigação Criminal, é por aí que nós nos baseamos, em que se distribui as competências entre forças e serviços de segurança, entre órgãos de polícia criminal, que é nesta fase que nós falamos, quando falamos de LOIC, a Lei de Organização de Investigação Criminal, temos que falar entre todos nós como órgãos de polícia criminal. Porquê que nós tínhamos sido votados ao abandono? Foi isso que se passou. Os policiais olhavam para a polícia, as pessoas, o cidadão, para a Polícia Judiciária, ainda olhavam para a nossa sede, que de facto é um palácio, mas depois a Polícia Judiciária faltava-lhe a alma. E a alma, meus queridos concidadãos, são as pessoas. E a Polícia Judiciária não é Lisboa. A Polícia Judiciária é desde Vila Real até as regiões autónomas, onde as condições de trabalho eram deficitárias. Por isso, quando nos imputavam, e ainda nos imputam cada vez menos, e agradeço aquilo que nos foi dirigido, enquanto representante do Ministério Público, que nós tínhamos trabalho atrasado, a pergunta que a gente tem que fazer, mas a responsabilidade era nossa? A responsabilidade é nossa? Nós somos alguns madraços? Somos alguns irresponsáveis? Não gostamos de trabalhar? Desculpem lá. Não. A responsabilidade não era nossa, a responsabilidade era política, e era uma responsabilidade política transversalmente considerada, e por isso apresentei aqui um período que toca a todos, não toca só uns, toca a todos, que é para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a falar. O que é que isto implicou? E ainda implica. Implica que, e eu vou utilizar aqui uma palavra de calão policial, que é que nós costumamos dizer que não se investigam sapatos de defunto. Já lá está atrás. O que é que isto quer dizer? Não é possível, já aqui foi dito por vários palestrantes, não é possível estarmos a ter investigações com 7, com 8, com 9, com 10 anos. Porque, por uma razão dupla, não se recupera a prova que não foi adquirida em tempo próprio, não é passado este tempo. Isso é dramático para nós, porque temos às vezes ali, sentimos que havia matéria para trabalhar, as pessoas já não querem falar, as pessoas já não se recordam, os computadores já não são os mesmos, a documentação desapareceu, o ânimo de adquirir a justiça por parte do cidadão já não é o mesmo. Mas mais grave do que isso, de acordo com o princípio da legalidade em que vivemos, em que tudo tem que ser investigado, e bem, temos outra questão que é esta. O trabalho atrasado que nós temos, nós, o Ministério Público, coloco nesta face, e já direi porquê, inviabiliza que se investigue este tipo de criminalidade ao momento. Se a pessoa tem 10, 15, 20, 30, 40 inquéritos e lhe chega hoje uma determinada investigação que nós sentimos que é aquele momento em que temos que adquirir a prova, nós vamos pôr, este é o último inquérito de escuta, portanto vai aqui para o fim. E foi nisto que nós vivemos. Digo, foi nisto que nós vivemos. E por isso, não nos imputem a nós, às autoridades, e neste momento, até pelo apoio permanente que a senhora Conselheira Procuradora-Geral da República, a doutora Alice Legado, nos tem vindo a conferir, e há dias o referiu, quando falam em nós nos que estamos na esfera da investigação criminal, não é nós que nos têm que imputar aquilo que foi o passado. O que é que nós pretendemos para virar este paradigma? Pretendemos ter investigações celas, investigações seguras, investigações coesas, investigações fortalecidas, por várias razões. Desde logo, para cumprirmos a nossa missão. Por outro lado, e aqui é importante, para se distinguir o trigo do joio, se é uma coisa ou se é outra, para que, de facto, este trabalho de equipa inviabilize determinados tipos de populismos, em que é tudo mau, é tudo escuro, é tudo negro, e vem aí o Salvador. Por isso, também do ponto de vista democrático, temos este papel. E por isso,
É importante investigar enquanto as questões estão a ser vivenciadas. Não é possível recuperar-se, muitas das vezes, o passado, conforme já aqui referi. Nesta perspectiva, a Polícia Judiciária, quando assumimos funções, já há 5 anos, elencámos 5 pilares da instituição. O primeiro, o compromisso. O segundo, o conhecimento, já que hoje muito falado na primeira fase do debate. O terceiro, a coragem. E o quarto, a integridade. Do ponto de vista organizacional, no compromisso, e vou-me aqui alongar 2 minutos, só falarei do compromisso e da integridade, foi de facto nós mudarmos o chip, se ainda havia dúvidas, em 2 áreas, são várias os patamares em que esta área do compromisso se coloca, do respeito pela lei, do respeito pelos arguidos, do respeito por todos os atores, mas sobretudo no respeito pelos outros camaradas OPCs. Ninguém é melhor de ninguém, somos diferentes, cada um tem a sua esfera de trabalho. Hoje, muito na sociedade em que se vive climas de ódio, aqui fazendo um parênteses, a vários níveis, olham-se todos para os outros como os inimigos, quem não pensa determinadamente é um inimigo, já nem se fala de adversários, fala-se de inimigos. E o chip na instituição, que já o era, tem vindo a ser melhorado no respeito pelo trabalho colaborativo com equipas. Eu assumi essa função pessoalmente. Cada curso que entra no nosso instituto, no primeiro dia, é disto que eu falo. Quando acaba o curso, é disto que eu falo. Quando recebe o crachá, é disto que eu falo, destes 4 pilares e destes valores, e sobretudo do respeito e do trabalho de equipa com os outros camaradas, órgãos de polícia criminal. Mas mais, falo na nossa relação com o Ministério Público. Nós não podemos ter aqui apenas uma frase ou um artigo que é o de coadjuvação. Os órgãos de polícia criminal coadjuvam o Ministério Público. Bem, mas o que é isto de coadjuvar? Bem, eu coadjuvo, mas se eu não tenho meios, se eu não tenho peritos, se eu tenho o trabalho atrasado, afinal de contas, que coadjuvação é essa? E por isso, foi um grande esforço e em vários momentos da minha vida profissional enquanto dirigente, nos últimos tempos, senti-me sempre desprendido para que, se de facto não fôssemos reforçados, eu escolhesse outro caminho que não a da manutenção de diretor nacional. E há pouco, quando referi e falei do desinvestimento, nós chegámos a este ponto muito por culpa própria. Porque nenhum dirigente pode estar agarrado a qualquer lugar. Ou tem condições de liderar e de gerir a sua instituição para cumprir a sua missão, ou então tem que escolher outro o caminho. Nesta perspectiva, elencámos o segundo patamar, que é o do conhecimento. Já aqui foi falado abertamente, o professor Luís de Sousa enfatizou muito este tema, do conhecimento, de ter matéria. Ele falou do conhecimento noutra perspectiva, do conhecimento do fenómeno, mais da vertente social. E por isso, a atual equipa diretiva da Polícia Judiciária elencou, para além destes 4 pontos que eu referi, como planos operacionais, o recrutamento de meios humanos, a transformação do software e da parte digital, a formação e, por último, o 4º pilar, o do compromisso. Tem a ver com com o fator humano, com as pessoas, o compromisso das pessoas, com os valores da instituição. E por isso elaborámos um plano estratégico de combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira. Aquilo que aqui foi dito do trabalho atrasado já não é tanto como foi no passado. E quero-vos dizer que na década anterior a Polícia Judiciária teve apenas 1 curso e meio, porque o curso foi autorizado num determinado momento e só começou noutro, vou dizê-lo. O primeiro curso que nós tivemos de inspectores com a chegada desta equipa diretiva, o concurso foi aberto em 2015 e as pessoas tomaram posse em abril de 2019. Os 968 inspectores que nós tivemos, conforme já disse, tinham uma média de idade de 52 anos, à volta disso. E o fator humano, de total descrença, desmotivação, por aí passava. Por isso, desde então recebemos 120, 2019, 40, 100, mais 100, e neste momento estão 80 a terminar o curso no Instituto da Polícia Judiciária, outros 100 estão a terminar
o período experimental e em fevereiro iniciaremos mais um curso de 150 meios humanos. Esses meios humanos, assim como os peritos, e os peritos são importantes porque, se me permitem, porque nem todos temos a mesma atividade, os peritos são importantes, o Sr. Procurador já o aqui referiu, com o seguinte, e vou falar das duas áreas periciais essenciais nesta matéria. São as perícias contabilísticas e financeiras e as perícias informáticas e digitais. Suponho que numa determinada operação nós vamos fazer buscas a determinados locais e ao invés de trazermos carrinhas, como antigamente, ou caminhões de tiro em papel, hoje vem tudo em formato digital. Pens, computadores, portáteis, tudo isso que possa trazer informação. Essa informação tem que ser analisada e tem que ter um resultado. E o que se passava, conforme eu tive aqui a hombridade de me abrir, e é assim que temos de estar uns com os outros, naquilo que é possível, noutras matérias não pode haver essa abertura, nós não recebíamos peritos havia 11 anos. Durante décadas não fizemos praticamente nenhum investimento em software, quando nós percebemos que cada vez mais há instrumentos para analisar tudo aquilo que se extrai. Chegámos a ter, na área das perícias informáticas e digitais, 5 e 6 anos de atraso. Hoje as coisas não são assim. Nas perícias informáticas e contabilísticas, chegámos a ter 4 e 5 anos de atraso. Neste momento, face ao recrutamento de pessoas que temos tido a capacidade de fazer, temos perícias do ano passado e do segundo semestre do ano passado e deste ano. O que é absolutamente fantástico. E todos nós que aqui estão, todos vós, auditório, vão perceber aquilo que eu vou dizer. Fazemos buscas, trazemos todo esse material para ser analisado e a investigação precisa que aquilo que foi trazido das buscas e que tenha um sentido, que tenha uma organização, que tenha uma análise, porque estamos a falar de milhões e milhões de documentos, tudo aquilo tem que ser organizado. Esta perícia, seja contabilística, seja financeira, seja digital, seja informática, tem que levar à investigação criminal, ao inquérito, o resultado do trabalho. Porque é a partir desse resultado do trabalho que outras diligências vão ser feitas. E isso vai ter sentido. Também já aqui foi dito isso. Agora, se nós temos uma investigação com 2, com 3 anos, e a perícia leva 2, 3, 4, 5 anos, como é que é possível compatibilizar a celeridade da investigação? Como é que é possível nós chegarmos a um resultado? E por isso, quero dizer que até ao final do ano 2024, a Polícia Judiciária, nesta área da investigação criminal, chegará a um investimento de mais de 50% dos meios humanos enquanto inspectores e de mais, estamos todos sentados, eu é que só estou em pé, e aqui alguns jornalistas, de mais 80% nas áreas periciais. Isto, por isso digo, é absolutamente fantástico e leva-nos a ter otimismo relativamente ao trabalho da repressão. Passaremos em 5 anos em despesas com pessoal, despesas de investimento e com instrumentos digitais, mais que dobraremos aquilo que estamos a fazer. Vamos passar de quase 8 milhões e meio de euros para passar para 22 milhões de euros em 2024 no combate. Estes valores que aqui estão têm sido a Bíblia da Polícia Judiciária para poder recrutar meios humanos. É aqui que nós, permanentemente, ano após ano, temos vindo a batalhar para podermos ser fortalecidos naquilo que tem que viver. No próximo mês de fevereiro, Sra. Doutora, iremos inaugurar o Laboratório Nacional de Perícias Informáticas e Digitais. Nesta esfera, e face à importância que aqui já referi, deste tipo de perícias, nós, em 5 anos, fizemos um aumento de meios de 400%. 400%. Havia anos que não fazíamos nenhum investimento
porque o Nuno já aqui referiu, permita que me trate assim, já aqui referiu a míngua, 96% dos nossos orçamentos eram para pagar vencimentos. E a gente pergunta, mas como é que nós compramos software e hardware para fazer este tipo de perícias? Em 2018, quando cheguei, uma colega, dirigente da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, apresentou-me uns telemóveis que eram de um famoso processo que corre no Supremo Tribunal de Justiça, agora em instrução, em que visa investigar a atividade de pelo menos um juiz desembargador, que tinha 2 telemóveis topo de gama que nós não tínhamos capacidade de os quebrar, para saber o que lá estava dentro. E eu perguntei à minha colega o que é que tinha feito para poder quebrar esses telemóveis. Eram 2 topos de gama, absolutamente defendidos, precisamente para estas brincadeiras. O que é certo é que os 2 telemóveis foram onde tinham que ir. O primeiro telemóvel foi cobrado ao fim de 3 dias e o outro levou 1 mês e 18 dias. E a pergunta que eu fiz internamente aos meus colegas foi: se os outros têm, porquê é que nós não temos? Porquê é que nós não temos? Porque o cidadão e o país vai pensar que nós somos uns incompetentes. Porque nós não chegamos a atingir e a cumprir a nossa missão. Porquê é que nós temos que viver de uma forma miserabilista, pequenina, rural, de há 50, de há 70 anos, em que pensamos os tostões? E por isso deixámos de fazer muito investimento em muitas outras áreas e com a utilização de fundos acabámos por virar completamente o chip. Hoje, tudo o que tecnologicamente é relevante para a investigação criminal do ponto de vista digital, a Polícia Judiciária tem, e o que a Polícia Judiciária tem o Ministério Público e tem os outros serviços. É assim que nós vemos as coisas. O segundo pilar que falámos há pouco tem a ver com a formação. Como é que está o meu tempo? Está a acabar? Está bem. Tem a ver com a formação, tem a ver com o conhecimento. Também já aqui foi dito que nós não lutamos, há aqui uma dialética da defesa, com escritórios a este nível, com escritórios de advogados principalmente pagos, com equipas dimensionadas àquilo que é entendido, não me quero meter nisso, nem posso, nem devo, com peritos fiscais, com peritos financeiros, com toda a engenharia que tudo isto permite. E nós, aqui, permanentemente, viver com os meios parcos que temos. Mas falava do conhecimento. Não é possível nós investigarmos determinado tipo de criminalidade, toda ela, eu costumo dizer, que investigar é uma arte e uma ciência que assenta no conhecimento. E por isso, agora que começamos a ter mais meios, e quero dizer, não se esqueçam, dos 968 meios com 50 anos de média de idade, nós neste momento, desde 2018 até fevereiro próximo, capacitamos, repito, mais de 500 novos inspectores para a instituição. Isto é absolutamente fantástico. Porque é que isto nos permite? Com os elementos que vieram do CEF. Permite-nos resolver esta questão interna na Polícia Judiciária, naturalmente, do combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira associada, definitivamente. Porque antes disso, nós tínhamos pessoas que entravam 5 em 5 anos, eram os concursos, 5 em 5, 6 em 6, 4 anos e meio, 4 anos e meio. As pessoas eram colocadas nesta área, o trabalho era imenso, e as pessoas estavam a pensar, bem, eu quero ir para a minha terra, quero ir para Braga, quero ir para o Porto, quero ir para Coimbra. Ou seja, as pessoas não se sedimentavam nesta esfera. Não havia conhecimento, nem experiência. E hoje, as coisas, com os meios que estamos a receber, permite que os profissionais ali fiquem, ali sejam ensinados com a cultura organizacional dos mais velhos, ali ganhem experiência, ali não queiram fugir porque vão entrar em burnout, que era o que se passava. E a minha missão, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária e enquanto primeiro sindicalista dos meus meios humanos, é defender a saúde e o bem-estar da minha gente. E as coisas, de facto, inverteram-se nesta esfera. As pessoas ficam, as pessoas querem ficar, as pessoas não estão a pensar a sair, as pessoas não vão entrar em burnout, as pessoas trabalham em equipa
E mais, em conhecimento. Passados dias 6 e 7, tivemos uma ação absolutamente com peritos nacionais e internacionais de fundos de desvio de fraude na obtenção de subsídios e subvenções. Na próxima segunda-feira, que é quando iremos comemorar o Dia de Combate à Corrupção em termos institucionais, teremos uma ação de formação de corrupção no fenómeno desportivo. Espero nos próximos dias celebrar um protocolo com a Universidade de Coimbra, repito, porque o conhecimento é o que é. Esta esfera do conhecimento em direito penal da União Europeia, contratação pública, sempre a desgraça da contratação pública aqui a vir ao de cima, em direito urbanístico, também já aqui falaram sobre este assunto, eu pergunto nestas 3 matérias, falei de outras, como é que alguém pode querer investigar ou ser investigador se não tem a estado das artes e se não domina aquilo que está a fazer? Não é possível. E por isso nós temos que sair da caverna e a nossa aposta, porque hoje temos capacidade, temos meios, é esse o nosso caminho, é formar a nossa gente, é ombrearmos com os melhores quando estão da outra parte e é sermos o apoio efetivo ao Ministério Público. Não da palavra da coadjuvação, que isso é um saco muito grande, mas do apoio sério, com conhecimento, atempado, célere, interveniente, e é isso que pretendemos. E este protocolo, que nós Coimbra, já disse algumas matérias, direito penal económico, direito penal da pessoa coletiva, cá estamos nós a falar, a questão do ilícito, do combate ao lucro ilícito, através do Gabinete de Recuperação de Ativos, a tutela penal dos mercados de valores imobiliários, os mercados de branqueamento de capitais, o direito penal fiscal e da segurança social e a questão das criptomoedas. É esta a esfera, com a Associação Portuguesa de Bancos, iremos celebrar um protocolo relativamente ao direito bancário e às operações financeiras. Por isso, o quadro que encontramos há 5 anos atrás foi aquele que partilhei com todos vós. Temos números, temos dados, os dados orçamentais não fogem, os concursos não fogem, estão lá. Muita da responsabilidade que chegamos foi nossa, coletivamente, porque nos acomodámos e que tivemos que ter um momento coletivo de sobressalto, porque de facto estava em causa a realização da justiça e estava em causa a vivência da instituição. Nos momentos em que vou ao Instituto e que falo com a nossa gente, jovens, absolutamente fantásticos, com uma vontade indómita de querem colaborar para termos um país melhor, digo-lhes sempre aquilo que sinto. E o que sentimos, e o que eu sinto, enquanto dirigente máximo, é que não podemos continuar a ser um país adiado. Não podemos continuar a ter um país profundamente desigual, com habitação diferenciada do topo, com escolas, na saúde, e muito por culpa daquilo que aqui hoje foi falado, que é a questão da igualdade e da questão da corrupção. É de direitos humanos que falamos. É isto que eu estou aqui a partilhar, é aquilo que eu procuro e a minha equipa procura pôr no seu dia-a-dia, é aquilo que eu peço aos mais jovens quando chegam ao Instituto. Sejam inspectores, sejam peritos, esqueci-me há pouco de dizer que nestes anos recrutámos, durante 12 anos não recrutámos um perito. Neste momento já recrutámos 150 peritos e nos próximos 5 anos temos autorização, uma portaria, para recrutarmos todos os anos mais 50 peritos que aqui estão. Estes peritos, e nós nunca, durante toda a vida, quase 80 anos de história, nunca recrutámos um perito para as áreas de informação, que são essenciais à compreensão e à análise do trabalho que aqui temos. Neste momento já recrutámos 16 desses colegas novos, mas dizia eu, e vou terminar dizendo o seguinte: o trabalho da Polícia Judiciária é o trabalho em prol dos direitos humanos. E aqui também é nesta esfera. É contribuirmos para termos um país mais igualitário, mais justo, em que, de facto, todo o cidadão, já foi dito aqui, Sra. Professora, todo o cidadão seja tratado de forma igual. Que tenha as mesmas oportunidades, que tenha as mesmas prerrogativas. E é isto que nós colocamos. Este fortalecimento, ao contrário, lastimo aquilo que eu ouvi, e sou solidário, e digo sempre, naquilo que é a nossa máxima, os outros são atividade colaborativa, os outros sabem o que fazem, os outros são parceiros.
foi aqui referido, a Operação Admiral, são 2,2 mil milhões de euros de evasão na União Europeia. Foram as vossas polícias, foi aqui falado na relação que mantivemos, que debelaram esta chaga e outras. É a maior operação da Procuradoria Europeia até agora, foi feita por Portugal, da forma como disse. Por isso, estou muito otimista. Hoje, o fator motivacional da instituição não é de derrota, não é de descrença, como foi há uns anos, não é perguntarem quando é que nós acabamos, quando é que nós vamos ser incorporados. Esqueçam lá isso. Hoje estamos mais fortalecidos, estamos mais bem preparados, procuramos o conhecimento, procuramos a academia, procuramos os outros parceiros, trabalhar com os outros parceiros em atividade colaborativa, mas uma polícia fortalecida, mas humilde e modesta na mesma. Não é nada contra ninguém. A Polícia Judiciária, o seu fortalecimento, o seu empoderamento, não é nada contra ninguém. É apoiar efetivamente o Ministério Público, é termos a honra de trabalhar com os nossos parceiros e apresentar um resultado à sociedade. É isso que nos move, é sobretudo servir, fortalecer o país, termos um país mais equilibrado, mais justo, em que as pessoas tenham orgulho naquilo que fazem, e é evidente que temos que mudar aqui o chip a muita outra coisa. Por isso, falou-se em desgraça aqui no início, há coisas que temos que mudar, naturalmente. Quando assumi funções em 2018, passados poucos meses, pus o meu lugar à disposição, porque era inconcebível e eu não queria ser o coveiro da minha instituição. E digo isto arrepiado. As pessoas procuravam. Quando é que acontece? As polícias únicas, as polícias nacionais. E nós conseguimos inverter isto, e é, sobretudo, as pessoas que tenham a honra e o orgulho de dirigir, que todos os dias impelem a que possamos fazer este trabalho. Por isso, caro Presidente, caro Professor, foi com muita honra e com muito gosto que aqui estive presente. Hoje o que estamos a fazer é cidadania, é partilharmos, é estarmos mais atentos, mais predispostos a colaborar para um fim melhor, que é termos uma sociedade mais justa, com mais ética, mais equitativa, em que a igualdade do cidadão, das oportunidades, seja iguais para todos. Muito obrigado.